Hoje a nossa aula vai ser sobre Bergson. Mais especificamente, eu acredito que a professora Jo vai falar de matéria e memória, né? E a nossa convidada é a professora Jo Gondar, que ela é lá do programa, acho que todos vocês conhecem. Obrigada, Johanna. Queria agradecer, então, o convite do Eliezer e da Johanna para apresentar aqui um pouco do Bergson. Eu quero já esclarecer que eu não sou uma especialista em Bergson, eu sou uma psicanalista que gosta do Bergson, né? Então, eu vou apresentar aquilo que me atraiu no Bergson e a maneira como eu encadeio as coisas, o que não quer dizer que um filósofo não possa apresentar o Bergson de uma outra maneira. Eu acho que o Bergson é um pensador importante porque foi através dele que o Halbwachs, que é, enfim, quem propôs, quem inaugurou o campo da memória social, o Halbwachs foi discípulo do Bergson. E foi ao se contrapor ao Bergson que o Halbwachs criou, né, quer dizer, instituiu esse campo novo que é a memória social. O Deleuze, ele costumava dizer que todo pensador, quando ele cria uma teoria, ele cria a partir de um problema determinado, que é bom sempre a gente saber qual é, para a gente entender, enfim, a teoria desse pensador, e é interessante também que a gente possa saber quem é o inimigo desse pensador, contra quem ele está escrevendo, né? Quer dizer, no caso do Halbwachs, ele tinha uma questão que era a memória, para ele, estava sendo pensada em termos individuais e não em termos sociais. Então, ele queria inaugurar esse campo novo. Quem é o inimigo do Halbwachs? É o Bergson, né? Porque, para o Halbwachs, o Bergson é alguém que pensa uma memória simplesmente individual e não abre para discussão sobre a memória social. Eu vou me contrapor a essa ideia porque eu acho que a crítica do Halbwachs é uma crítica injusta e, na verdade, errônea, porque o Halbwachs ele critica uma determinada fase do pensamento do Bergson, que a gente vai ver, mas é como se ele não tivesse tomado conhecimento das outras obras que o Bergson publicou e que eram, assim, obras que pensavam a dimensão social. Mas ele se ateve a esse período em que ele era discípulo do Bergson, e foi com o Bergson que ele teve esse contato com as questões sobre a memória. Bom, qual é, então, vamos aplicar essa questão do inimigo e do problema para o próprio Bergson, para o próprio pensador que a gente vai trabalhar. Qual é o problema que o Bergson está tentando responder quando ele cria a teoria dele? O Bergson, ele surge num momento, o Bergson nasceu em 1859 e morreu em 1941. Ele surge num momento em que a ciência e o determinismo científico, eles estão a todo vapor. Eles estão com muita força e a ciência positivista, ela tem muito poder. E por conta disso, as questões filosóficas, elas começam a serem olhadas com um certo desdém, quer dizer, elas se tornam secundárias. É o momento, por exemplo, em que o Augusto Comte está propondo, né, com a doutrina positivista, que existam 3 estágios da humanidade, eu não sei se vocês se lembram disso. O primeiro estágio é o da superstição religiosa, o segundo estágio é o estágio da metafísica, e o terceiro estágio, finalmente, é o estágio da ciência positiva. Então, seria o conhecimento superior. Ora, o Bergson, ele quer combater isso porque ele está preocupado com a questão da liberdade e da criação. Ele se pergunta, como é que nós podemos pensar
uma memória para além de determinações econômicas, sociais, políticas. Existe alguma parcela nossa de liberdade onde nós podemos gerir a nossa memória para além daquela que é gestada em nós? Qual é a parcela que nós temos de autonomia nisso? Nós estamos inteiramente determinados, quer dizer, a memória, ela é uma determinação do poder? Ou nós temos uma parcela de criação e de liberdade? Em que medida a memória pode ser criativa? Essa é a questão fundamental do Bergson, porque ele vive num momento em que as determinações, não só as determinações científicas, quer dizer, aquele encadeamento rigoroso de causas e efeitos, como as determinações econômicas, sociais, políticas estão sendo pensadas e valorizadas, como se o sujeito individual ou coletivo ele fosse um produto dessas determinações, e a memória também fosse um produto dessas determinações, sem que houvesse uma parcela de liberdade ou de criação para esse sujeito com relação à memória, tanto individual quanto social. O Bergson não é um pensador apenas da memória individual, ele é um pensador da memória em todos os planos, ele é um pensador da vida, na verdade, né? Quer dizer, a memória em todos os setores da vida, inclusive o setor social. A gente diria que é até mais, o escopo do Bergson é até mais amplo do que a memória social, porque ele vai para todos os campos da vida, ele é um pensador da vida. Bom, ele vai aparecer, então, nesse momento em que a física, por exemplo, ela está pensando essas determinações muito estritas, né? A ciência, ela todo conhecimento que se quer legítimo nesse momento é como se ele tivesse que seguir um certo modelo científico, com dados observáveis, com mensuração, né? Surge nesse momento, em relação à memória individual, por exemplo, surge a teoria das localizações cerebrais. Se pensa que a memória tem um espaço específico no cérebro que pode ser ali, inclusive, mensurado. Então, é como se tudo que é psíquico fosse, nesse momento, reduzido ao cerebral. E o Bergson está achando que isso é pobre, que isso é redutor. As questões sociais também, elas deixam pouca autonomia para o indivíduo. E, na verdade, a gente vai ver que o Bergson é alguém que não separa o plano individual do plano social. Ele não é um pensador que divide, ele não é um pensador que binariza, que dicotomiza. Temos indivíduo de um lado e sociedade do outro. Temos um funcionamento onde todos estão incluídos. Bom, isso é só uma introdução, eu vou colocar, assim, rapidamente, os conceitos fundamentais do Bergson, depois eu vou falar um pouquinho só dos livros dele e vou desenvolver um pouco mais o Matéria e Memória, que é o livro mais importante para nós. E peraí, eu vou ter que desligar isso, desculpa. Tem três noções do Bergson que são muito importantes, são as noções fundamentais, e que, de alguma forma, elas estão interligadas, de forma que a gente tem dificuldade de entender uma sem a articulação com as outras. São a noção de duração, a noção de memória e a noção de impulso vital. São essas três dimensões fundamentais que o Bergson entrecruza para criar a teoria dele.
o que é essa noção de duração? Duração é o modo como o Bergson pensa o tempo. Ele é um pensador do tempo. E duração é uma noção que não tem uma definição exata, até porque o tempo não é alguma coisa que a gente possa fornecer uma definição exata. Se a gente disser o que é o tempo, quando a gente afirma isso, a gente, de alguma forma, paralisa o tempo, né? A gente subtrai o tempo do próprio tempo. Então, a gente tem várias... o Bergson apresenta, durante a obra, várias noções de duração. Por exemplo, ele fala que é continuidade indivisível e criação permanente do novo. O que quer dizer isso? É que o tempo é pensado como contínuo, ele não pode ser dividido e ele é sempre um fluxo que traz novidade ininterrupta. Então, duração não é algo que dura no sentido de que permanece. A única coisa que dura é a mudança contínua. Isso é uma noção muito diferente da noção que predominava na época do Bergson, que é a noção física do tempo. Porque o tempo era pensado como espaço percorrido. Se a gente coloca o relógio, por exemplo, né, o tempo cronológico, no relógio, o tempo é um espaço percorrido pelos ponteiros de um relógio que, ao atingir uma determinada posição, indicam que é 2 horas, 3, 4, e etc. Mas esse tempo cronológico, ele não é um tempo que flui. Se o tempo fluísse no relógio, a gente não precisava criar, a gente não poderia criar um horário de verão, por exemplo, né? E também ninguém precisaria fazer cirurgia plástica, porque era só atrasar o relógio e estava tudo resolvido. Mas não é assim, né? O tempo é alguma coisa que passa. Como diz o Bergson, a duração real morde as coisas e nelas deixa a marca do seu dente. Então, o tempo, ele produz alguma coisa, ele tem efeitos, ele deixa marcas. Ele não é esse tempo da física, que é um espaço percorrido ou uma linha. Vocês estudaram física no colégio, vocês devem se lembrar, a gente coloca T1, T2, T3, T4, T5, e vai medindo, né, esses espacinhos para colocar a medida do tempo. Isso significa espacializar o tempo. Então, o tempo da física é um tempo espacializado. E quando a gente espacializa o tempo, a gente transforma o tempo num espaço percorrido, onde o que se perde é justamente o fluxo. O que se perde é justamente o devir e a mudança. Então, é contra isso que o Bergson está se colocando ao propor um tempo que flui, que passa, que traz o novo, que transforma as coisas sem cessar. Ficou famosa uma discussão na década de 20 entre o Bergson e o Einstein. Em 1922, em Paris, na Sociedade de Ciência, os dois se encontraram para discutir a questão do tempo. E o Einstein, embora estivesse pensando um tempo relativo, esse tempo relativo não era um tempo cronológico, não era uma apreensão subjetiva do tempo, nem era um tempo que, de fato, passava, né? Eu me lembro que meu pai gostava de contar essa história, que perguntaram para o Einstein, um jornalista pediu que ele explicasse em palavras simples a teoria da relatividade. E aí ele disse assim, bom, se um namorado se senta com a namorada num banco de jardim durante 5 horas, se eles estiverem apaixonados, vai parecer a eles que se passaram 5 minutos. Mas se esse mesmo rapaz se senta num fogão aceso durante 5 minutos, para ele
vai parecer que se passaram 5 horas. Isso é a teoria da relatividade. Mas esse exemplo, ele não é exato, porque nesse exemplo o que está em jogo é uma apreensão subjetiva do tempo. E não é disso que o Einstein está falando. O Einstein está falando de um espaço-tempo que se mede. É um tempo cronológico, é uma espécie de rio gelado, onde você pode andar tanto para frente quanto para trás. Não faz diferença. Esse tempo é reversível. Reversível. Ele pode ser revertido. Não é o tempo irreversível ao qual o Bergson está se referindo. Então, quando o Bergson propõe a sua noção de duração, e ele explica, né, que, enfim, essa continuidade indivisível, criação permanente do novo, tudo dura, está tudo imerso na duração, mas sob ritmos diferentes. Existe uma multiplicidade de ritmos coexistindo na duração. Então, tudo que existe, seja vivo ou não vivo, matéria viva ou matéria não viva, dura, está fluindo, né? Está se transformando. Mas cada objeto, cada ser, tem um ritmo particular de realizar isso. Bom, quando ele fala isso, o Einstein, né, essa multiplicidade de durações, uma duração maior, o Einstein ri, diz que isso é uma incompetência de filósofo e que nenhuma filosofia pode, enfim, contrapor aquilo que a ciência está propondo. Então, esse foi o resultado, eles não chegaram a um acordo. E é muito curioso porque, em 1977, o Prigogine, ele vai ganhar o prêmio Nobel, ele é um cientista, ele é um químico, e ele vai ganhar o prêmio Nobel dizendo que se inspirou numa frase do Bergson, que diz que o tempo é criação ou não é absolutamente nada. É uma ironia nesse caso, né? Ele foi tão destituído e, no entanto, mais tarde, um cientista vai dizer que se inspirou nele e vai ganhar o prêmio Nobel. Tem uma outra coisa curiosa também, é porque o Bergson, como está se opondo a um materialismo reinante na época dele, ao materialismo, às determinações, às localizações, a tudo isso, ele vai falar de um espírito. Né? Então, por que ele fala de um espírito? Não é religioso isso, mas é uma dimensão que estaria além da matéria. Ele vai ser considerado um filósofo assim, meio espiritualista e meio carola. Quer dizer, ainda que ele tenha sido muito famoso na primeira metade do século XX, ele foi o filósofo francês mais conhecido e mais reconhecido na primeira metade do século XX. Na segunda metade, ele vai ser criticado por todo mundo. Quando chega a Sartre, ele vai virar um filósofo que é bom assunto para chá de senhoras. Né? Entende? Os historicistas, os filósofos de todo tipo, existencialistas, os marxistas, todos vão criticar o Bergson. E, curiosamente, mais tarde, também na década de 70, o Deleuze vai fazer uma espécie de resgate do Bergson, né? Mostrando o que há de político na filosofia do Bergson. É porque, nesse momento, a política não está sendo mais pensada apenas em termos de luta de classe, né? Em termos assim, sociais mais estritos. Quando o Foucault propõe o biopoder, ele coloca o poder agindo sobre a vida. Então, a vida se torna objeto também de política e dos cálculos do poder. E como o Bergson é um pensador da vida e da criação, e dos modos da vida resistir às determinações, o Deleuze pensa que ele é um grande exemplo de resistência política. Ele pode ver na filosofia do Bergson uma possibilidade de resistência política. Mas aí ele faz uma leitura
diferenciada do Bergson, né? Onde não tem mais nenhuma dessas carolices que as pessoas supostamente estariam vendo, mas sim essa dimensão importante que é como se fosse uma leitura entre o Bergson e o Foucault, né, para pensar a resistência. A resistência no Deleuze, ela é profundamente bergsoniana. Bom, voltando, eu estava falando daqueles 3 conceitos importantes no Bergson. Falei primeiro do conceito, complicado falar de conceito, viu? Porque o conceito também é alguma coisa que paralisa, né? Quando eu digo que alguma coisa eu também, de alguma forma, eu estou paralisando essa coisa. Essas noções, duração, memória e impulso vital. Então, a duração é essa continuidade indivisível, criação permanente do novo, tudo dura, tudo muda sem cessar. A memória, ela vai ser encarada como virtualidade. A gente vai desenvolver isso depois, mas eu queria deixar claro de saída que essa virtualidade não tem nada a ver com informática, nem com um mundo virtual, né? Enfim, dos computadores, nada disso. A virtualidade que o Bergson se refere, ela tem a ver com a potência de algo que ainda não se atualizou. Então, a memória é uma virtualidade que pode se atualizar. Ela se atualiza no presente. Enquanto ela não se atualiza, ela permanece nesse estado virtual. Mas esse virtual, para ele, é real. Não é um virtual abstrato, nem um virtual apenas possível. É como se fosse, assim, uma nuvem potencial que pode ganhar determinadas formas conforme isso possa ser evocado em determinadas circunstâncias. Ou seja, quando a gente evoca uma lembrança, quando a gente evoca a memória, a cada momento a gente, na verdade, evoca de um determinado jeito. Porque a gente está, assim, imerso em determinados afetos, em determinadas circunstâncias, em determinadas relações. Então, quando a memória ela se atualiza no presente, quando se dá essa passagem do virtual para o atual, nunca se trata de uma simples reprodução no outro plano. Quer dizer, existe uma diferenciação nessa passagem. Cada vez que o virtual se atualiza, ele se atualiza de uma forma diferente. Então, o atual não é igual ao virtual, só que um é presente e o outro é passado. No próprio processo de atualização, já se faz uma diferenciação. Então, a cada vez que nós atualizamos alguma coisa, uma lembrança, quando nós evocamos uma lembrança, por exemplo, isso também aparece como um processo criador. A memória, ela nunca é apenas reprodutora, ela tem sempre uma dimensão criadora. E a outra noção que eu me referi é a noção de impulso vital. Aqui, o Bergson está brigando, na verdade, com a biologia e com a teoria da evolução que vigorava na época dele, que era a evolução darwiniana, que pensa, né, a evolução da vida como um produto de mutação, né, e seleção natural. A mutação se dá ao acaso. E, enfim, existe uma luta pela sobrevivência, alguns permanecem e outros não. Mas não existe, nessa teoria darwiniana, nenhum impulso vital, nenhum elan vital que faça com que a vida queira viver, se expandir e diferenciar. E se diferenciar. É isso que o Bergson está querendo pensar. Quer dizer, existe um elan ou um impulso vital. Esse impulso vital é sempre um impulso de diferenciação, e esse processo de atualização, na verdade,
é um processo que é regido pelo impulso vital, que faz com que vai buscar nessa nuvem virtual alguma coisa capaz de se atualizar. Vocês entendem? Então, todas essas três noções, elas estão articuladas de alguma forma. Agora, é um pensamento bastante diferente do que a gente está habituado, né? Então, em relação ao Haldvax, por exemplo, tem muito pouca relação. Eu vou falar, então, dos livros que o Bergson fez, para a gente ter um pouquinho mais de ideia da teoria dele, antes de entrar no matéria e memória, tá? Eu esqueci de uma coisa, que é importante. É a questão do método bergsoniano. O Bergson, ele vai fazer uma filosofia crítica da inteligência. Ele vai ser um grande crítico da inteligência. Isso é muito curioso, né? É porque ele diz que quando a gente tenta conhecer alguma coisa através da inteligência, a gente pega um determinado objeto e recorta esse objeto em vários ângulos possíveis. A inteligência, ela se comporta analiticamente, né? Ela recorta um objeto, pega um determinado ângulo dele, analisa, pega outro ângulo dele, analisa, e assim por diante. Mas cada vez que ela recorta e analisa, ela deixa de apreender esse objeto que ela está querendo conhecer na sua realidade fluente. Ela não apreende a duração, ela não apreende esse objeto no tempo. O Bergson diz, a inteligência paralisa o devir. A inteligência, ela, de alguma forma, para funcionar, ela precisa coagular aquilo que está fluindo. Ela precisa paralisar aquilo que está vivo e em constante mudança. Então, não é através da inteligência que a gente pode conhecer, né, as coisas na duração, como o Bergson está propondo. E ele também faz algumas ressalvas em relação à linguagem, porque as palavras, elas, de alguma forma, também tendem a paralisar as coisas. Nós, por exemplo, os nossos estados de alma, né? Quando nós passamos da alegria para a tristeza, nós nunca passamos imediatamente como um bloco. Existe sempre um fluxo, uma passagem, momentos onde a gente não consegue nem classificar o que é uma coisa e o que é outra. E, no entanto, a gente usa determinadas palavras para poder estabelecer essas divisões. E quando a gente usa as palavras, ou diz o Bergson, quando a gente usa os conceitos, a gente, de alguma forma, também está deixando de apreender esse fluxo incessante das coisas. Então, ele propõe que, para se falar de algo, a gente, em vez de buscar conceitos assim, definidos, como a metafísica tradicional utiliza, que a gente busque representações mais flexíveis. Como se a gente buscasse assim, palavras que levam a um movimento, que tem uma mobilidade maior. Então, ele gosta muito das metáforas. Ele usa um texto, tipo de escrita na filosofia, que é uma escrita mais próxima da literatura do que de um texto filosófico estrito. Tanto que, em 1928, ele ganha um prêmio Nobel, de literatura. Curioso, né? Porque o texto dele é um texto muito literário, porque ele está exatamente combatendo, né, esse tipo de escrita onde as coisas ficam paralisadas e divididas, né? Por isso que eu disse que eu não ia fazer PowerPoint aqui hoje, porque eu acho que seria muito contrário
ao que o Bergson está propondo. Bom, então, se ele tem todas essas críticas em relação à linguagem, né, em relação à inteligência, como é que ele propõe que a gente possa conhecer as coisas? Ele propõe que a gente possa conhecer através da intuição. Mas a intuição não é aquilo que a gente está acostumado a pensar como uma espécie de sentimento extrasensorial, né? É um sexto sentido qualquer. A intuição, como o Bergson está pensando, é uma espécie de contato íntimo com a duração. Então, como é que eu posso conhecer algo? É porque, como eu estou imerso na duração, e esse algo que eu quero conhecer também está imerso na duração, eu posso ter um contato íntimo com isso, com essa duração na qual esse objeto está imerso, e aí eu posso apreendê-lo no tempo. Então, o objeto da intuição é o tempo. E só através da intuição eu posso, então, ter esse tipo de apreensão da realidade fluente, e não através da inteligência. Agora, é claro que ele faz a ressalva de que a intuição ela não pode funcionar de forma pura, de forma isolada, ela precisa da inteligência. Mas a inteligência, para haver um pensamento criativo, a inteligência tem que estar a serviço da intuição, né? É preciso inverter a marcha habitual do pensamento. Inverter a marcha habitual do pensamento é a gente pegar a inteligência e fazer uma torção na inteligência para ela ser capaz de expressar algo que a intuição apreende. Então, o Bergson teve uma intuição, né? Tem um pensamento dele, e ele usa a inteligência para escrever sobre isso, para, enfim, nos transmitir isso que ele está pensando. Está ficando claro até agora ou ainda está muito confuso? Mais ou menos? Pergunta. Não, na verdade, não é uma pergunta, eu estou pensando, né? Que eu não sei, porque todas as palavras que vêm na minha cabeça, eu acho que ele iria ser contra, assim, ele quer fora dos padrões, mas não é mais ou menos isso que ele imagina. Não sei, eu ainda estou estabelecendo conexões. Tá, deixa eu colocar mais alguma coisa. Quando o Bergson ele vai lutar, de alguma forma, contra a ciência da época dele, que é uma ciência positivista, olha que interessante, ele não luta se afastando da ciência, ele luta discutindo a ciência. Ele era alguém que gostava de ciência, ele gostava de biologia, ele gostava de física, ele vai discutir tudo isso, mas ele vai querer discutir de uma outra maneira, ele vai propor uma outra maneira da gente pensar, inclusive a ciência. Ele não vai se negar a isso, né? Então, ele não é alguém que haja por contraposição. Por isso é que o Deleuze gosta. A resistência não é uma resistência por oposição, é uma resistência por deriva e por criação. Tá? Ao invés de ele dizer assim, não é isso, ele vai dizer assim, mas olha só como pode ser também, vamos acrescentar isso aqui? Entende? Quer dizer, ele não está dizendo, não vamos usar a inteligência, ele diz, vamos colocar a inteligência a serviço da intuição. Tá? Então, ele está ampliando, foi boa a sua pergunta, porque eu acho que dá para ampliar o que ele está propondo. Ele está propondo essa ampliação de escopo. Tá? Então, o método do Bergson é esse método que utiliza a intuição como modo de conhecimento do mundo. E a intuição, ela também serve para que a inteligência possa se tornar mais crítica em relação a si própria. O Bergson denuncia algumas ilusões do pensamento, né? O Deleuze gosta muito disso, os falsos problemas.
E o que a intuição pode auxiliar a inteligência nesse sentido crítico é denunciar as ilusões do universal, as ilusões de uma imobilidade. Eu agora esqueci, hein? Tem 3. Deixa eu ver aqui. Sim. A ilusão da espacialização do tempo e a ilusão de um real esvaziado de uma heterogeneidade e de uma mudança. Então, são 3 ilusões: dos universais, da espacialização do tempo e do real esvaziado da sua heterogeneidade. A intuição, então, ajuda a inteligência a se tornar mais crítica, podendo denunciar essas ilusões. Tá? Bom, então vamos agora ver os livros, né? Os livros que o Bergson escreveu para a gente entender um pouquinho antes de entrar em matéria e memória. Eu acho que eu já falei um bocado, hein? Mas vamos lá. Não, pode. A gente começou atrasado, fica livre. Tá bom. Então, a tese de doutorado do Bergson foi escrita em 1888. E foi nesse período, nesse momento, que o Halbwachs foi aluno do Bergson. O Bergson escreveu uma tese que se transformou num livro conhecido chamado Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência. E nesse livro, de 1888, o Bergson está propondo a sua noção de duração. Só que ele está propondo a noção de duração ainda dividindo a consciência e o plano material. É como se, nesse momento, nem tudo estivesse imerso na duração. A duração fosse uma possibilidade, uma capacidade da consciência humana. Nós temos um fluxo, né? Um fluxo de consciência, que é uma continuidade indivisível, uma criação permanente do novo, mas a matéria permanece, a matéria não é fluxo, a matéria está durando em outro sentido. Então, a gente tem um Bergson dualista nesse momento, e um Bergson que está pensando uma duração psicológica, porque ele está pensando a consciência humana. A consciência humana é que teria essa capacidade de durar, no sentido de um fluxo, no sentido de uma continuidade indivisível e de uma criação. O Halbwachs, ele dá a impressão que ele congelou o Bergson nesse período, como se ele não visse o que o Bergson desenvolveu depois. Então, a grande crítica que ele vai fazer ao Bergson é que o Bergson está restrito a uma memória psicológica. De fato, nesse livro, ele está falando apenas desse plano psicológico, consciência, memória, nesse plano, e está fazendo esse tipo de divisão. Existe esse fluxo e existe a matéria que permanece. Mas em 1897, quando ele escreve Matéria e Memória, isso já vai mudar inteiramente. Porque aí ele não vai mais dividir, ele não vai mais trabalhar com dicotomias. Ele vai dizer, tanto a matéria quanto a memória duram, só que em ritmos diferentes. Então, a duração, ela se estende a tudo. Aí a gente vai ter um Bergson monista, em vez de um Bergson dualista. Só um parêntese aqui. Quando a gente fala de monismo, a gente está falando de alguém que acredita que existe um princípio único regendo todas as coisas. Mas isso não quer dizer que não possa haver multiplicidade, porque todas essas coisas podem se expressar diferentemente a partir de um mesmo princípio. Tá? Quando se fala de duração, ou quando se fala de impulso vital, esse impulso vital ele vai se expressar de vários modos. A duração vai se expressar em ritmos diversos. A multiplicidade não se opõe ao monismo. O
o que se opõe ao monismo é o dualismo. Porque aí você divide, aí você opõe, aí você tem uma coisa contra a outra. No Bergson não é uma coisa contra a outra, são diferenciações que se fazem a partir de uma mesma possibilidade, de uma mesma potência. Tá? Desdobramentos de uma mesma potência. Então, a matéria, ela vai ser o grau mais distenso da duração, enquanto que no ser vivo existe um grau mais contraído da duração. É como se a gente dissesse assim, metaforicamente, eu e a pedra duramos, mas o coração da pedra bate um pouco mais lentamente. Tá? Mas todos nós estamos imersos nessa duração. Dizer que esse livro trata só da memória individual é fazer uma grande redução do pensamento bergsoniano. Porque é um livro que está trabalhando já com a vida, com o ser vivo. A gente vai entrar com mais detalhes, mas antes eu vou falar de 2 livros dele ainda que são importantes. O livro de 1907, chamado A Evolução Criadora. Na Evolução Criadora, ele vai mostrar que o movimento evolutivo da vida não é algo que se faça ao acaso, não é algo que se faça por seleção natural, simplesmente é um movimento eminentemente criador. Esse movimento criador, ele cria tudo, ele cria dimensões mais móveis e dimensões mais menos móveis. Por exemplo, o movimento criador, ele vai criar também o instinto e vai criar a inteligência. Né? Tudo isso é fruto do movimento criador. Ainda que a inteligência ela tenda a paralisar o movimento criador, ela é uma criação desse movimento. Né? Mas quando a inteligência e o instinto são criados, eles são criados com propósitos adaptativos. A inteligência, ela está visando sempre um bem-estar, uma resposta melhor para aquilo que nós precisamos. Ela tenta encontrar na situação vivida uma forma melhor de nós nos colocarmos nela. Então, ela é mais adaptativa do que criativa. Assim como o instinto. Né? O instinto ele é repetitivo. O instinto dos animais é um certo programa que os animais já têm, onde se repetem alguns comportamentos que eles possuem. E olha só que curioso, o Bergson está colocando assim, em paralelo o instinto e a inteligência. Porque deixa eu perguntar uma coisinha. Eu não sei se é viagem, mas isso não seria mais ou menos próximo do que o Freud vai chamar de princípio do prazer? Só que numa questão evolutiva? Olha só. Então, vamos colocar assim. É uma pergunta. O prazer para o Bergson, ele está no plano da adaptação. Ele não está no plano da criação. E a gente pode dizer também que no Freud não está, porque o prazer no Freud, ele é homeostático. Quer dizer, você tem, no Freud, você tem um incremento de energia que causa desprazer e você precisa descarregar parte daquela energia para chegar a um equilíbrio. Entende? Para chegar a um nível ótimo do funcionamento psíquico e da energia psíquica. Se você tiver um aumento daquilo, esse aumento é vivido como desprazer. E a descarga é vivida como prazer. Mas você não está no plano da criação aqui. Né? Você está no plano de um certo equilíbrio, de uma certa homeostase. Quando Freud propuser o além do princípio do prazer, aí a gente vai poder falar de criação. Tá? Mas é uma criação também que passa por uma disrupção, enquanto que no Bergson não. No Bergson é uma continuidade. Essa continuidade, ela é criativa. Ele diz assim, nessa conferência, inclusive, que eu sugeri que vocês lessem,
ele diz assim, quando alguém está buscando, tem mais interesse em certas coisas, por exemplo, um comerciante, ele tem prazer ao ver que o negócio dele está dando lucro, né? Está funcionando, ele pode ter um lugar na sociedade porque ele criou esse negócio, ele pode sustentar a família, isso tudo são propósitos adaptativos e interesseiros. Isso proporciona prazer. Mas isso também proporciona um outro afeto, que é a alegria, mas é a alegria de ter criado alguma coisa, de ter feito uma diferença no mundo. É uma outra coisa. Quando você cria algo, seja criação de si, seja criação de um filho, seja criação de uma obra, qualquer coisa que você crie, o sentimento é a alegria, não é o prazer. É como dizia o Oswald de Andrade, né? Alegria é a prova dos 9. Quando você sente alegria, é sinal que você reencontrou o seu impulso vital. Tá? O seu elan vital. Porque se a gente ficar só nos propósitos adaptativos, a gente tende a uma alienação. A gente perde o contato com esse alento criativo da vida. A gente perde o contato com o impulso vital. Mas tem momentos em que a gente recupera esse impulso, a gente sente isso. Se dá um certo estremecimento afetivo, se dá uma certa iluminação. E o resultado disso é a alegria. Vocês que vão escrever tese, eu acho que em alguns momentos vocês vão ter, a gente espera, né, que vocês vão sentir isso. Né? Quando tem que colocar as regras lá da BNT, não vão sentir isso, não. Aí, o máximo é o prazer do trabalho bem feito. Agora, a alegria é quando vocês têm uma ideia, é quando vocês descobrem algo, quando o mundo se abre, né? Parece que alguma coisa se amplia na vida e no mundo. Essa é a alegria, esse é o alento criativo da vida. Bom, então, a desalienação, já que eu estava falando nisso, o Bergson fala disso nesse livro, A Evolução Criadora, de 1907, é o reencontro com esse impulso vital. Então, o que existe de mais interessante no humano, diz o Bergson, não é a inteligência, porque a inteligência corresponde nos animais ao instinto com os mesmos propósitos adaptativos. O que existe de mais interessante no homem é que ele é capaz de criar. Então, esse livro, aparentemente de cunho biológico, é um livro que, lido pelo Deleuze, tem uma proposta política importante. Tá? É uma proposta de você não se submeter às determinações que são impingidas sobre você. Né? As obrigações sociais, as normas. Né? É um convite à desalienação. Quer dizer, a desalienação não é uma desalienação econômica, é uma desalienação em relação a uma postura diante da vida, que pode ser mais criativa ou mais submetida. Bom, um outro livro importante, 1932, o Bergson escreve As Duas Fontes da Moral e da Religião. Aí é um livro de caráter sociológico mesmo. Ele está avaliando, ele está pensando a vida social, a vida em sociedade. E ele diz que o impulso vital, ele inventa duas rotas que vão resultar na vida em sociedade. Uma é a rota do instinto, né? Desculpa. Eu estava vendo aqui as minhas anotações. Uma é a rota do instinto, que vai resultar nas sociedades dos insetos,
Os insetos também, para o Bergson, eles têm a sociedade das abelhas, das formigas, etc., eles têm uma vida social, e a rota da inteligência que vai desembocar nas sociedades humanas. Então, ele está fazendo ainda essa correspondência entre instinto e inteligência. Só que ele percebe que essas sociedades humanas, elas vão ser bem mais abertas do que as sociedades dos insetos. Por que isso? Será por causa da inteligência? E aí ele começa a pensar como é que, enfim, essa coesão social se faz. Ele diz que essa coesão social se faz sempre através de obrigações, através de hábitos, hábitos sociais. A gente se condiciona, a gente tem certas obrigações que são colocadas para nós, que vão aos poucos se transformando em hábitos. Mas quando elas se transformam em hábitos, essa coerção passa a se dar em nós. É como se não viesse mais de fora para dentro, ela viesse de nós próprios. Então, existe aí uma tendência nossa, do humano, para obediência, porque ele diz que, embora os hábitos possam ser muito diferentes de sociedade para sociedade, o hábito de contrair hábitos é universal. Em toda sociedade, em toda formação social, existem hábitos. E quando esses hábitos existem, enfim, e são ali obedecidos, essa coerção está se dando em nós. Essa obrigação de obedecer é alguma coisa que não tem a ver com a razão, ela é irracional. Nós obedecemos a lei, ele diz, simplesmente porque ela é lei. Nós temos a tendência a obedecer. Então, será que a gente não poderia pensar que existe no homem alguma coisa que se recusa a obedecer à injunção social em função de uma, vou botar assim, de uma liberdade individual? Isso o Freud coloca as coisas nesse plano. Quando ele escreve, por exemplo, Mal-Estar na Cultura, ele diz, olha, cada homem ele quer satisfazer, ele tem, enfim, o prazer que ele quer almejar, mas isso aí vai ter que ser limitado pela vida em sociedade e pelas regras e normas sociais. Então, será que a sociedade humana ela seria mais aberta porque existe esse conflito entre indivíduo e sociedade? Porque a sociedade impõe normas, enquanto que a inteligência individual estaria querendo satisfazer, enfim, o indivíduo particularmente independente dessas injunções sociais? Bergson diz que não, porque a inteligência, ela também está a serviço de uma adaptação, tanto quanto, enfim, as injunções sociais e a ideia da coesão social se faz também com o propósito de adaptação. E quando você tem um propósito adaptativo, a criação se secundariza. Então, não é porque existe um conflito entre indivíduo e sociedade, ou entre a inteligência individual e as normas sociais. Existe alguma coisa além. Por isso é que ele chama de as duas fontes da moral e da religião. É preciso que a moral, a gente chamaria hoje de ética, venha de uma outra fonte, que não essa fonte apenas da adaptativa, essa fonte apenas adaptativa, que não seja só esse conflito entre o egoísmo da inteligência e a pressão social. Então, quando a gente está movido por essa outra fonte, não aparece para a gente uma obrigação, aparece um certo chamado, aparece uma certa atração, aparece um estremecimento afetivo que é próprio da emoção criadora. Então,
Então, você deixa de estar submetido, você está ali iluminado por alguma coisa que você sente vontade de colocar, enfim, colocar em prática, colocar em obra, fazer alguma coisa com aquilo. Né? Então, essa seria a outra fonte da moral que faria com que as sociedades humanas fossem muito mais criativas do que as sociedades dos insetos. É porque existem em alguns homens, algumas pessoas, alguns homens é muito machista que eu disse, né? Em algumas pessoas, esse alento mais criador e mais generoso, ele está mais presente, mas isso é alguma coisa que existe em todos nós. Né? Quando alguém nos toca com essa mensagem mais generosa, mais criativa, é como se despertasse, nos despertasse também para esse chamado. Então, esse é o livro do Bergson, que fala de uma dimensão social e que o Halbach diz que não existe, que ele só falou do indivíduo. Olha aqui ele falando das sociedades, tanto dos animais quanto das sociedades humanas. Bom, deixa eu falar então de matéria e memória, enquanto a gente ainda tem um tempinho. Uma das grandes novidades que o livro Matéria e Memória traz é um certo modo de pensar a matéria como uma matéria fluente, não como matéria que permanece estática. E para pensar essa matéria fluente, o Bergson vai dizer que essa matéria ela é feita de imagens móveis. A matéria é pura imagem móvel. A matéria é fluxo. Nós tendemos a ver a matéria como estática, mas, de fato, ela está fluindo sem cessar. Se a gente pensar na mecânica quântica, né, ela, de fato, estaria assim. Né? Mecânica quântica, se a gente for apreender isso aqui, né, num nível quântico, a gente vai ver uma coisa toda se mexendo, né? Imagens em movimento. Mas a gente tende a ver recortado dessa forma. Por quê? Porque a consciência, ela tende a selecionar essas imagens móveis para que a gente possa se adaptar melhor, né, ao mundo que a gente vive. É em função dos nossos interesses que a consciência vai fazer esse recorte. Então, a imagem não é um produto da nossa consciência. Esse fluxo de imagens está nas próprias coisas. A nossa consciência, o que ela faz é uma moldura, é um recorte de acordo com os nossos interesses. E para nós apreendermos as coisas de acordo com os nossos interesses, é preciso que a gente apreenda também não só aquilo num presente liso, mas num passado imediato. Deixa eu dar um exemplo melhor. Se eu estou falando com vocês, para vocês entenderem a minha frase, vocês têm que ter um mínimo de memória de como começou a frase, senão vocês, se fosse só o presente imediato, a gente não poderia se comunicar, porque a gente não lembraria do que foi dito de início. Então, quando a gente tem assim, consciência de alguma coisa, a consciência ela já implica uma memória, mas é uma memória de um passado imediato e de um futuro iminente. Né? A gente ouve alguma coisa, a gente já antecipa alguma coisa. Isso eu estou falando em relação à linguagem, mas em relação a qualquer coisa que a gente percebe. Quando a gente está andando também, né? A gente sabe para onde é que a gente sabe de onde a gente foi, para onde é que a gente está indo. Esse mínimo aí de memória está colocado na consciência, mas ainda não é aquela memória propriamente dita que o Bergson vai trabalhar. O que ele vai trazer de muito interessante é que ele vai mostrar que, embora exista tanto na matéria quanto no ser vivo, todos os dois estejam imersos na adoração,
A matéria, ela vai responder aos estímulos do mundo por ação e reação. A matéria, ela vai ter um comportamento mais automático. Aula de física, né? Bola de bilhar, você dá um empurrãozinho e a bola se mexe. Isso aí é ação e reação, é o que a gente aprendeu em dinâmica na física, né? São corpos aí agindo e reagindo automaticamente. Mas, diferentemente desses corpos materiais, os corpos vivos, também são materiais, mas é uma matéria viva, eles vão especializar faces que recebem estímulos e faces que respondem aos estímulos. Eles não vão sentir e responder pelas mesmas faces. Então, eu recebo um estímulo e eu tenho que ver qual é a melhor forma de eu responder a esse estímulo. O que vai acontecer é que entre o estímulo e a resposta vai se colocar um intervalo. Olha só, que não existe na matéria não viva porque tudo é automático. Nesse intervalo, eu vou poder escolher qual é a resposta melhor para uma determinada situação. E se a gente for pensar em termos de escala evolutiva, quanto mais primário é um ser, por exemplo, uma ameba, ela tem um intervalo. O Bergson chama de intervalo de indeterminação, porque é um intervalo de hesitação, é um intervalo de escolha. A resposta não está determinada a priori. Então, você tem essa zona de indeterminação onde você avalia qual resposta você vai poder dar. Uma ameba tem um intervalo de indeterminação, mas ele é pequeno. Conforme você vai subindo na evolução, né, na evolução da vida, você chega ao homem que tem o maior intervalo de indeterminação em relação a todos os animais, a todos os vivos. Esse intervalo de indeterminação, diz o Bergson, é o nosso intervalo de liberdade. Porque é o contrário da determinação. Quando nós somos determinados, a resposta já está dada a priori. Na indeterminação, nós podemos escolher e nós podemos inventar. Então, quanto maior a hesitação, quanto maior a indeterminação, maior a liberdade e maior a capacidade de criação. Agora, vamos pensar, quando Foucault diz que o poder vai se exercer exatamente nesse intervalo, o poder vai fazer com que a gente responda de uma maneira previamente determinada àquilo que nos afeta, né? O Foucault está mostrando, quem faz isso, na verdade, é o Deleuze, né? O potencial político do Bergson. Vamos colocar uma coisa mais prática nossa. Quando a gente toma um medicamento qualquer, um antidepressivo, um remédio para dormir, tem toda uma gama aí, né, de medicamentos, a gente está num momento de medicalização da vida, que faz com que esse intervalo de indeterminação ele se restrinja. É como se esse intervalo estivesse nos trazendo sofrimento, a gente sofresse por ser indeterminado, a gente não é eficaz, né? A gente tem que ser eficaz, isso é cobrado de nós o tempo todo, então nós temos que responder rapidamente aquilo que nos é demandado, e com eficiência. Então, com isso, o nosso intervalo vai se restringindo, né?
Quando o nosso intervalo vai se restringindo, nós perdemos em liberdade e em capacidade criativa. É claro que muita gente toma um antidepressivo para evitar o sofrimento, mas o sofrimento também faz parte da capacidade criativa. Eu não estou dizendo aqui que, enfim, que isso não deva ser usado de jeito nenhum. Eu estou chamando a atenção para uma crítica que pode ser feita em relação à criação e à liberdade quando a gente pensa nesse intervalo de determinação. Tá? Mas esse intervalo de indeterminação, ele não é só um intervalo que leva em conta um estímulo e uma resposta. Porque se a gente pensar assim, a resposta de um estímulo, quando ela é só no nível da ação, ela ainda tem propósitos adaptativos. Né? Nós ainda estamos pensando na melhor resposta para uma determinada situação que nós estamos vivendo, experimentando. Né? Será que não existe, já que o Bergson está valorizando tanto a criação, uma outra forma de subjetividade, que ele chama esse intervalo de subjetividade? Ele dá alguns nomes: consciência, subjetividade, intervalo de determinação. Não existe um outro plano de subjetividade que não seja tão pragmático, que não esteja visando apenas a melhor resposta, a resposta mais adequada a uma determinada situação? Aí o Bergson vai entrar com a questão da memória. Ele vai dizer o seguinte: nós podemos ter dois tipos de reconhecimento. Nós temos um reconhecimento automático. Um exemplo, eu coloco a minha mão perto do fogo, eu tiro a mão. Isso se faz automaticamente. Né? Quando o médico, antigamente, a gente ia no médico, ele batia com um martelinho no joelho, sabe? O joelho faz assim. Eu acho que ninguém mais faz isso hoje em dia, mas é uma resposta automática que nós temos. Isso é um reconhecimento automático. Está no plano, a gente poderia colocar no plano do hábito. Mas existe um outro tipo de reconhecimento que se faz quando aquilo que é habitual não está acontecendo. A gente se defronta com alguma coisa que não é muito conhecida, e que as respostas habituais, elas não podem ser utilizadas. A memória hábito não pode ser utilizada. Então, a gente recorre à nossa memória e tenta ver na nossa memória alguma coisa que possa nos ajudar a apreender essa situação nova. Mas essa memória que a gente recorre não é uma memória simplesmente de coisas que a gente viveu e que guardou num certo arquivo. Essa memória é uma virtualidade. Vocês lembram que eu tinha falado isso no início? A memória para o Bergson é uma virtualidade. É toda uma potencialidade que pode se atualizar. Ele coloca isso como uma espécie de cone. Essa virtualidade, ela tem a forma de um cone. E a cada vez que ela se atualiza naquele pontinho, tá? Mas quando se dá essa atualização, é todo o cone que se atualiza. Um bom exemplo para a gente entender isso, eu não sei se vocês já leram o Proust Em Busca do Tempo Perdido, no Caminho de Swan, quando ele fala da xícara de chá. Vocês lembram disso? Chegaram a ler? Não? Ele toma um chá com um bolinho, uma madeleine, né? Sente um gosto incrível. Aquilo dá uma alegria para ele, ele não sabe de onde vem. Ele fica buscando com a inteligência, buscando, não consegue. Quando ele desiste de usar a inteligência para encontrar, né, o motivo dessa alegria, vem tudo para ele. Aí vem a tia que oferecia o bolinho quando ele tinha 6 anos e voltava da escola,
molhado no chá, e aí ele tinha esse gosto. E junto com essa lembrança da tia, vem a casa, vem a rua, vem as luzes, vem o cheiro, vem a cidade inteira, vem a Condré inteira. Sai da xícara de chá. Né? É como se fosse a xícara de chá e um cone ali. Né? Tudo convergindo para essa xícara de chá. Sai o passado inteiro, mas não sai um passado que já foi vivido e que já existiu. É uma Condré que, na verdade, nunca existiu. Ela está sendo atualizada naquele momento. É uma Condré nova. E cada vez que ele tomar, né, que ele tiver uma outra experiência desse tipo, a Condré vai ser atualizada de uma outra maneira, uma Condré iluminada. Então, essa virtualidade passada, ela não é composta por presentes que já passaram. Ela é composta por um passado puro, que não é só um passado individual. É uma memória cósmica, é uma memória universal de tudo que já passou. De tudo que é passado, né? E que caminha junto conosco. Essa virtualidade, ela coexiste com o nosso presente. Então, o Bergson não está pensando o tempo como sucessão, passado, presente, futuro. Não. Ele está pensando como uma coexistência. No presente existe toda essa virtualidade passada, mas existe como potência, né? Que nós podemos fazer uso dela, ao invés de nós irmos do sensório para o motor, de nós irmos diretamente para a ação, visando as nossas ações, os nossos interesses práticos, a gente faz um retorno, um desvio para o campo sensível. Né? Então, ao invés da gente andar dessa forma, a gente recebe o estímulo e, em vez de terminar num ato, a gente retoma esse cone. E esse cone, essa virtualidade, é de onde provém toda a nossa possível criação, a cada vez que esse cone pode se atualizar. Então, a memória para o Bergson é eminentemente criadora, criativa. É sempre a maneira que a gente tem de atualizar essa virtualidade. Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Então, vou deixar para vocês perguntas. Professora, boa tarde. Quando você estava fazendo essa última explicação sobre a atualização, eu fiquei lembrando da expressão imagem pura que se atualiza. Essa expressão, ela não é muito importante para o Bergson? Então, foi bom porque eu estava pensando nisso, que eu não tinha falado da lembrança pura. Né? É o seguinte, existe, vamos colocar assim, 3 memórias. Tá? Uma memória é uma memória hábito. Memória hábito está ligada ao reconhecimento automático. E tem uma memória das imagens lembrança. A imagem lembrança é essa que se atualiza na xícara de chá do Proust. Tá? Então, a gente tem uma situação que a gente não sabe reconhecer automaticamente, a gente recorre a essa virtualidade e ela se atualiza de uma determinada maneira. Quando ela se atualiza, ela se transforma em imagem-lembrança. Mas onde é que ela estava antes? Antes, ela era uma memória pura. Era um passado puro. Era um passado que ainda não tinha se atualizado em imagem-lembrança. Não é que esse passado já tivesse sido presente. Não. Ele nunca foi presente. Ele é uma espécie de uma nebulosa que pode se condensar de uma ou de outra maneira.
Tá? Então, essa lembrança, é lembrança pura, né? Ele não fala bem de imagem pura, ele fala lembrança pura. Essa lembrança pura para o Bergson, ela corresponde à memória involuntária do Proust. Quem faz, na verdade, essa correspondência é o Walter Benjamin. Né? Ele aproxima, ele gostava muito, tanto do Bergson quanto do Proust. A crítica que ele faz ao Bergson é que o Bergson não coloca isso na história. Ele não historiciza. Né? Mas toda a maneira dele pensar a criação, o Benjamin valoriza bastante. Então, existe uma dimensão de memória pura. Memória pura, imagem e lembrança, e memória hábito. Tá? A imagem e lembrança é uma atualização dessa memória pura. A memória pura é a pura virtualidade antes de se atualizar em qualquer coisa. Foi bom você perguntar, enfim, porque aí eu posso... de fato, é uma coisa importante. Quem está pedindo a palavra é a Júlia. Júlia, pode falar. Vamos lá, Ju. Não, Júlia, você está sem microfone. Seu microfone está desligado. Esqueci de ligar, desculpa. Bom, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, se a ideia de duração é uma forma de conceber o tempo ou é uma outra coisa que se opõe ao conceito de tempo. E a segunda pergunta é sobre esse espaço de liberdade. O quanto desse espaço de liberdade envolve, ou se é que o Bergson trata disso, envolve escolhas voluntárias, se é que envolve, e o quanto nesse espaço de liberdade nós ainda padecemos em função de necessidades de adaptação e somos influenciados por questões externas, econômicas, afetos ao corpo. Enfim, essas são as minhas duas perguntas. Perguntas ótimas, então. A primeira é sobre a noção de duração. É um modo do Bergson conceber o tempo. Né? Quando perguntam... Santo Agostinho se pergunta no século III, o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se alguém me fizer a pergunta, eu já não sei. O tempo não é alguma coisa que a gente possa definir claramente, dizer o que é o tempo. Mas a gente pode pensar a partir do tempo. E o Bergson é um pensador do tempo. A duração é um modo de conceber o tempo, mas é um tempo que não tem nada a ver com o tempo da ciência. O tempo é criação ou não é absolutamente nada. É a frase que ele diz e que serve de inspiração para o Prigogine, que ganhou o Prêmio Nobel. Tá? Agora, em relação ao intervalo, pois a pergunta também é boa, porque nesse intervalo, nós temos essa indeterminação. A questão é que nós podemos misturar, nós podemos usar essa indeterminação de uma maneira ainda alienada, porque nós podemos estar submetidos apenas aos nossos interesses práticos. Nós vamos ter uma margem de liberdade, porque vamos poder fazer escolhas. Mas se essa escolha estiver condicionada só a alternativas pré-existentes, eu vou ao supermercado e compro uma marca ou compro a outra marca. Não tem nada de criativo nisso. Né? Esse intervalo de indeterminação é a nossa possibilidade criativa. Ela é mais criativa quando a gente recorre a essa virtualidade. Quando a gente deixa de lado os nossos interesses práticos e faz uso da intuição. Né? Quando a gente permite ser tocado pela emoção criadora. Então, existe no Bergson dois tipos de subjetividade, que é uma subjetividade prática, onde existe, sem dúvida, já esse intervalo de determinação. Até a ameba tem um intervalo de indeterminação. Todo ser vivo tem. Mas existe uma subjetividade constituinte, como eles chamam.
que é essa subjetividade que não se reduz, não se resolve na ação ou enfim, nos interesses práticos, né? Essa subjetividade que pode, enfim, ao invés de caminhar para a ação, inverter a marcha habitual e recorrer à virtualidade. Ficou claro? Isso poderia ter ficou super claro. Aliás, foi tudo muito claro. Isso pode ter uma consequência política, a ideia da constituição de uma nova ordem política no uso dessa criatividade? Espera-se que sim, né? O Deleuze tinha toda essa expectativa, porque, olha só, se a gente pensar na Judith Butler, por exemplo, né? Quando ela está questionando as normas, o que são as normas de gênero, se não tentativas de nos submeter a coisas estabelecidas a priori e que a gente se submete tentando se adaptar, né? Se adaptar à situação. Mas e quando a gente desestabiliza essas normas? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uso dessa virtualidade para desestabilizar as normas. Né? E olha só como é que ela não está nem oposta assim ao Bergson, ela não está se opondo, ela não está dizendo não pode existir normas, vamos lutar, vamos acabar com todas. Não. Ela está propondo que a gente possa criar normas mais flexíveis. Né? Parece um pouco quando Bergson diz assim, a gente não vai poder deixar de usar a linguagem, ainda que a linguagem paralise, né, o fluxo. Mas a gente pode buscar palavras que tenham mais mobilidade, construções linguísticas que, enfim, conceitos-movimento, como chama o Deleuze. Então, tem uma dimensão política importante, onde a criação aparece como resistência e não a oposição. Agora, quem está pedindo a palavra são 2 alunos, mas primeiro foi o Eduardo, tá, Suzane? Eu vou dar a palavra para ele e depois eu passo para você, tá? Pode falar, Eduardo. Queria compartilhar, na verdade, uma questão meio curiosa que surgiu e também fazer uma pergunta. Eu assisti a uma aula sua de Bergson em 2018 e eu estou sempre no mesmo caderno, então eu estava aqui te ouvindo e comparando algumas coisas com o que foi o carro-chefe da tua aula há 2 anos atrás. E, curiosamente... É parecido ou é diferente? Você seguiu... a única coisa parecida foi a duração, memória e impulso vital, que foi a estrutura da aula, mas hoje, o que eu achei fantástico é que você foi para outros lugares, assim, e uma diferença que apareceu aqui, que é o que eu vou usar para fazer a minha pergunta, foi que lá atrás você disse que a virtualidade em Bergson, você tratava da virtualidade, né? E então o passado que acompanha de alguma forma o presente. E aí você levantou assim, mas onde a memória fica guardada? A memória fica guardada no cérebro? E segundo Bergson, e aí estou pegando os registros aqui e compartilhando com vocês. Segundo Bergson, a pergunta está mal formulada. Agora você vai lembrar disso, né? Pois, já que estamos falando de tempo, não seria onde e sim quando. Porque se nós perguntássemos, onde, estaríamos falando de espaço. Isso. E então temos que falar de quando. A memória criadora, a memória não reproduz, porque você sempre traz algo único em sua lembrança. Passado e presente em coexistência, memória sempre como criação. E trazendo para o que você colocou hoje, é onde eu tiro a minha pergunta. A memória se atualiza no presente, foi o início da aula. Cada vez que nós evocamos lembrança, estamos de frente de um processo criador. E eu fiquei muito curioso para saber o que você acha de... Cada vez que nós evocamos lembrança, é um processo criador. Quando a gente está sujeito ao esquecimento, como que a gente podia pensar nesse processo criador? Pois é. Alguém falou se seria possível pensar num processo criador através do esquecimento.
Pois é, o Bergson, ele não é, na verdade, um pensador do esquecimento. A psicanálise pensa muito mais o esquecimento do que o Bergson, né? Agora, o esquecimento, se a gente vai por uma abordagem, por exemplo, que eu acho que não se choca com a do Bergson, que é a abordagem nietzschiana, o esquecimento, ele é criador, né? Porque o esquecimento faz com que você não fique ruminando tudo que acontece, não fique assim subjugado por todas as lembranças e possa deixar de lado certas coisas para continuar a caminhar. O esquecimento seria criativo no Bergson quando ele fala nas duas fontes da moral e da religião para que a inteligência possa se desvencilhar de algumas obrigações, esquecer, deixar um pouco de lado algumas obrigações para ter contato com o alento criativo da vida. Eu acho que não é possível fazer nem a seleção que a consciência faz, nem a criação sem uma dose de esquecimento. Mas que eu saiba, porque eu não sou uma especialista no Bergson, eu não conheço o Bergson teorizando sobre o esquecimento, não é alguma coisa que ele tenha se detido, né? Porque quando você faz aquela contração da virtualidade, é o passado inteiro que é contraído, né? Quer dizer, na xícara do Proust, é Combray inteira que é contraída ali. Mas, na verdade, o esquecimento, você não pode, quando a gente pensa memória de uma forma geral, né? Não é possível você lembrar sem você esquecer, porque você não pode dar conta. A memória é sempre um processo seletivo. Só se a gente pensar que a cada contração, né, você contrai de uma determinada maneira e não contrai de outra, enfim. Tem sempre alguma coisa que vai ficar aí de fora. Né? Mas não é o Bergson que vai dar destaque a isso. O Freud dá destaque e Nietzsche também. Perfeito, obrigado. Agora, vou passar a palavra para a Suzane. Ok, obrigada. Boa tarde, professora Jo, é um prazer estar ouvindo você aqui. Sua aula está sendo muito enriquecedora. E eu tenho algumas perguntas. Na verdade, uma é sobre essa relação do intervalo, né, que a nossa colega também perguntou. E aí a minha ideia é muito tentar entender um pouco da relação do afeto com esse intervalo, né? Parece que o afeto, em alguma das leituras que eu fiz, parece que para Bergson o afeto ele ocuparia esse intervalo. Eu um pouco dessa relação. E também como que Bergson ele diferencia, né, o afeto do que seria um afeto e o que seria o estímulo. Então, também seria, essa conceituação também para mim não ficou tão clara. E uma outra pergunta também, que já está fora do afeto, a minha dissertação, ela fala sobre confeitaria, né? Eu estou estudando uma confeitaria antiga do Rio de Janeiro, então a relação da Madeleine lá do Proust faz muito sentido para mim por conta dos cheiros, né, dos aromas, dos sabores. E aí você tinha falado que a lembrança pura, ela corresponderia a essa memória involuntária. E aí, essa memória involuntária, por exemplo, é essa que é invocada no momento, por exemplo, ali da xícara de chá ou do cheiro da Madeleine, ela seria exatamente essa? E se for essa, ela, de repente, não seria entendida também como uma memória-lembrança, pelo que você falou, porque ela se atualiza, né? E aí, no momento em que, por exemplo, a gente sente o cheiro de um doce, de uma Madeleine, enfim, a gente atualiza no presente, né, essas memórias que remetem, por exemplo, a momentos familiares, né, momentos de confraternização. Aí queria ouvir um pouquinho também. Desculpa a longa pergunta. Tem bastante coisa. Vou começar da última. Tá então, essa memória, essa virtualidade que se atualiza,
Eu já me perdi agora. Acho que era muito... Como é que foi essa... Vamos lá, como é que foi a última? Rapidinho. A última era mais sobre essa relação da memória involuntária do Bergson com a memória, essa lembrança pura. Né? Isso, memória involuntária. Tá. É porque quem faz a distinção entre memória voluntária e memória involuntária é o Proust. Porque essa questão do Madeleine, enquanto ele tenta se lembrar como uma memória voluntária, ele não consegue. Essa memória involuntária é alguma coisa que é fruto de uma ocasião, é fruto de um acaso, não é algo que o sujeito determina, é algo que vem, surge de repente. É claro que quando ele se lembra do gosto da Madeleine, que ele comia lá na casa da tia, a tia Leonie, isso é uma imagem lembrança. Mas o Proust, ele usa, né? Enfim, ele faz um uso literário para falar que toda a cidade sai da xícara de chá. Então, é como se fosse uma metáfora desse cone, dessa virtualidade. Ainda que é claro que, enfim, tem a imagem lembrança ali, porque é a cena que ele vivia quando era criança e tal, com a tia e etc. Mas a ideia de memória involuntária é do Proust, e você encontra isso muito bem descrito num livro do Deleuze chamado Proust e os Signos, que eu acho que vai te servir. Tá? Agora, mais coisas. O que mais que você perguntou, hein? Aí a outra, na verdade, era sobre a relação do afeto com esse intervalo, né? De que forma o afeto ocuparia esse espaço? Bom, qual é a diferença de um afeto para um estímulo? O estímulo é alguma coisa que vem de fora. Afeto é alguma coisa que nós sentimos. Existem sensações que se dão por estímulos exteriores e existem sensações que, de alguma forma, reagem a esses estímulos exteriores. Existe um afeto privilegiado no Bergson, que é a emoção criadora. Ele fala de alguns afetos. Ele fala de prazer, ele fala da alegria, mas a emoção criadora é esse afeto, esse estremecimento afetivo, quando você sente que reencontrou o impulso vital. É como se fosse assim, um índice do reencontro. Mas o afeto ocupa o intervalo. Ele não está fora do intervalo, ele está exatamente nesse intervalo. Tanto que quando a gente pensa tristeza, alegria e tal, a gente vai passando de uma coisa para outra, não tem uma definição precisa, né? Existe uma hesitação também em relação aos afetos. Né? Mesmo quando a gente recebe um choque, leva um tempo para cair a ficha. Né? Existe uma indeterminação afetiva também. Né? Que também oferece uma certa liberdade. Ainda bem que a gente tem uma indeterminação afetiva. Em psicanálise, a gente chama de uma certa ambiguidade. Né? A gente, quando ama alguém, a gente também odeia esse alguém, a gente também tem raiva, a gente sente uma porção de coisas. E é bom que isso possa caber numa relação, que possa haver espaço para isso. Né? Que a gente não precise restringir uma relação a só um tipo de afeto. Tá? Perfeito, obrigada, professora. Agora, quem levantou a mão foi o Hércules. Vai lá, Hércules. Professora, boa tarde. Eu peço desculpas se minha pergunta soar muito abstrata, mas sendo a memória algo que diz sobre algo que aconteceu, como seria possível a constituição de um eu que o tempo todo se referencia justamente a partir dessa memória? Porque se o eu é mudança constante, eterna, etc., ao longo do tempo, como manter a unidade mínima a mesma ao longo de todo esse tempo e retroativamente falando também? Eu sei que Bergson tem um problema disso e eu acho a pergunta oportuna para a senhora devido à sua base da psicanálise, né? Então, eu não sei se houve alguma coisa nesse sentido, algum
algum traçado, algum paralelo e tal. Olha, não houve não, Hércules, mas eu posso lhe dizer o que eu acho, né, o que eu penso. Por gentileza. Então, essa memória virtual não são os acontecimentos passados desse eu. É toda a potência que pode se desdobrar e pode se atualizar. Então, não é um passado que já foi presente, necessariamente. Tá? É como se nós todos, eu e você, tivéssemos uma espécie de um conezinho e tivéssemos todos imersos num imenso cone. É como se fosse uma memória universal que nós podemos fazer uso dela no sentido de, não no sentido pragmático, no sentido de atualizá-la. Agora, o que faz a minha marca? Né? Porque se eu sou essa mudança permanente, o que faz com que eu tenha um modo de ser que é meu? Eu acho que é o ritmo. É o modo como eu contraio, é o ritmo. Acho que o que nós temos de mais singular é o ritmo de cada um. É o modo como cada um faz essa contração. Acho que seria isso. Isso o Bergson não diz, não, mas sou eu que acho. Cadência, como num bom samba. Exatamente. É por aí, exatamente. Cada um de nós tem a sua cadência. Né? Alguém tem mais? Cecília, quer falar? Ah, tá. Posso fazer uma coisa? Porque eu vou ter que parar às 5 horas, tá, Johanna? Tá, vamos, gente, rapidinho agora, tá? Vou passar para você, Cecília. Eu fiquei na minha cabeça, assim, pode ser uma bobagem isso na minha cabeça, provavelmente que são os instintos. Os instintos, assim, a gente não perdeu alguns instintos, mesmo nós tendo uma capacidade infinitamente superior à da ameba, a gente tem uns instintos aí. Isso está ligado à memória, de alguma maneira? O instinto? Está ligada, sem dúvida, à memória, mas está ligada a uma memória hábito. Ah, sim, isso que eu ia colocar essas duas coisas, hábito e a... Uma memória hábito. É uma memória que ela é menos criativa, né? Porque o instinto, ele te oferece um determinado plano já prévio, um jeito de se comportar diante de certas situações. Mas sabe por que eu pensei nisso? Porque exatamente sobre isso de ser criativo, você falou sobre esse momento, né, da criação, em que a gente sente essa alegria e mencionou criar um filho. E foi quando eu pensei nesse instinto, porque quando a gente tem filho, instintivamente, eu posso dizer, estou falando de mim, eu instintivamente sabia como teria que alimentar, por exemplo, e mesmo ela, quando nasceu, também imediatamente foi procurar o alimento dela. Isso é instinto. Mas é criativo também, porque ter filho é um negócio, uma experiência gigantesca que exige todo dia. Então, ela também é criativa. Então, ela é instinto e também é criação. Pois é. Mas hábito, aliás, será que a gente chamaria isso de instinto ou a gente chamaria de intuição? Olha só, quando nasce um bebê, a mãe se coloca numa relação com o bebê que é numa relação como se não houvesse separação entre ela e o bebê, e ela sentisse junto ali. A relação que a gente chama de empatia no sentido mais profundo, que não é simplesmente você se colocar no lugar do outro, é você se colocar num lugar onde não existe diferença entre você e o outro. É um lugar anterior à diferenciação. Isso é intuição, mais do que instinto, porque instinto é comportamento prévio. E na intuição você não tem o comportamento prévio, você vai seguindo o fluxo. Não é? Eu acho que na maternidade, diz a Elizabeth Badinter que não existe instinto materno, né? Aí é toda uma discussão, né? Mas se a gente colocar que existe em alguma dimensão o instinto materno, a criação de um filho, mesmo assim, não se reduziria a um instinto. Pelo menos da parte da mãe, tem uma dose de intuição, no sentido bergsoniano, muito grande. E a intuição, ela é sempre criadora, porque ela não está determinada, ela se deixa, né?
ela se abre, se deixa levar o que acontece. Gente, olha só, eu vou abrir só para mais uma, tá? Por causa do tempo. E o Érica, desculpa, mas o Caí, acho que é Caie, não sei se pronuncia assim, ele tinha pedido antes, tá? Vamos deixar ele falar, se sobrar uns 5 minutinhos, aí eu te chamo, tá? Vamos combinar assim? Beleza, então, Caie, pode falar. Obrigada. Boa tarde, gente. Vou perguntar rapidinho. Professora, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa crítica do Bergson ao tempo espacializado, que o Eduardo até levantou, né? Como é que isso se dá, assim? Porque para mim é um pouco difícil de compreender, talvez por uma questão de formação, né? Eu sou da geografia, e aí quando você fala isso, eu fico pensando assim, caramba, tem alguma coisa que não é espacializável, né? E aí, se você pudesse falar um pouco isso, agradeceria. Tá, o tempo espacializado é o tempo da ciência clássica. O tempo espacializado é o tempo em que você define uma linha e você marca intervalos de tempo. E, segundo Bergson, esses intervalos são intervalos imóveis e depois você tenta recompor o tempo pela justaposição desses intervalos imóveis. Mas não existe fluxo nisso. Tanto que nas fórmulas do Newton, as fórmulas do Newton, o que é colocado é o tempo elevado ao quadrado. E quando você eleva o tempo ao quadrado, tanto faz que o tempo seja mais positivo ou negativo, ou seja, tanto faz que você corra para cá ou para lá, que vai dar na mesma. O que importa é a medida do intervalo. Se tanto faz que você vá para cá, para frente ou para trás, é porque o tempo é reversível. O que importa é o espaço percorrido e não o fluxo. Esse tempo da física clássica é um tempo que não passa. E aí é uma noção de espaço que eu acho que você tem uma noção muito mais sofisticada do que a noção de espaço da física clássica, né? Porque você está trabalhando com várias dimensões do espaço na geografia. A física clássica, não. Mesmo a física contemporânea, eu acho que ela também sofistica a ideia de espaço, mas não a física da época do Bergson, que era só essa linha onde você marcava e paralisava, né, esses intervalos. De qualquer forma, o tempo, quando você espacializa o tempo, eu acho que você perde o fluxo temporal, né? Você perde o devir. Quando a gente fala assim, 3 dias, 3 horas, 4 luas, de alguma forma a gente está espacializando o tempo. Né? Porque a gente está marcando um determinado intervalo. Você acha que ficou claro isso? Sim, eu fiquei pensando na linha do tempo, que é quase um cartograma, assim, né? Você pega, por exemplo, um mapa de metrô e uma linha do tempo mais clássica, são muito parecidos. Eu fiquei pensando nisso quando você estava falando. Sim. Esse tipo de espaço, né, que você está dizendo. Isso. A linha de metrô, aquele desenho da linha de metrô não tem nada a ver com a experiência, com o cheiro, com aquilo que você vive quando você faz uma viagem de metrô. Né? Quer dizer, o mapa e a experiência. Eu acho que o Bergson está falando mais da experiência do que do mapa. Obrigado, ficou claro, sim. Bom, eu acho que dá aí. Érica, acho que dá sim, mas assim, gente... vou passar para a Érica, aí a gente encerra, que a professora Jo também tem compromisso, tá bom? Obrigada, gente. Vai ser rapidinha a pergunta. Primeiro, agradecer imensamente a palestra, né? Foi excelente. Eu acho o Bergson apaixonante e assistir uma palestra como essa faz vontade da gente aprender mais. Tem um curso só sobre isso, é uma coisa que eu acho que estou sentindo falta, assim, né? Como aluna de doutorado aqui da memória social. Aí, uma dúvida rápida, assim, né? Se a professora Jo pudesse falar um pouco mais dessa questão da oposição entre a memória individual e uma memória coletiva, né, essa memória da sociedade no Bergson, porque
Você comenta que ele diz que essa memória virtual, ela não é só a memória individual, mas cósmica de todos, né? Essa que a gente aciona. Isso dialoga de alguma maneira com uma ideia de memória coletiva ou não conversa? Se você pudesse comentar um pouquinho. Sim, então. O Bergson, ele não trabalha com oposições, né? Então, você colocar indivíduo de um lado e coletivo do outro, indivíduo e sociedade, ele não trabalha assim. Bergson é monista pluralista. Então, é um mesmo princípio funcionando através de uma diversidade de modos. A memória individual, ela é um modo da mesma memória se expressar, que também se expressa coletivamente. Você vê que são as mesmas ideias, duração, criação, liberdade, indeterminação, que estão valendo tanto para a memória coletiva quanto para a memória individual. Ele está pensando todas essas noções nesses dois planos. Então, é a memória coletiva, sim, que está em jogo, né? Mas é mais do que uma memória coletiva, porque a memória coletiva cabe na memória cósmica. É como se a gente pudesse colocar, assim, um sujeito, todos os sujeitos, todos os grupos, todo o universo dentro dessa imensa virtualidade, esse imenso cósmico. E a dimensão política disso é essa questão da liberdade e da determinação, né? Ou da liberdade e da alienação. Tanto no plano individual quanto no plano coletivo.